Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O presidente da CPI mista da Petrobras confirmou que o ex-diretor de abastecimento da empresa será ouvido nesta quarta-feira. Um esquema especial de segurança está sendo montado para trazer Paulo Roberto Costa, de Curitiba, onde está preso, para Brasília, onde será o depoimento. Será o segundo depoimento de Paulo Roberto Costa no Congresso. Em junho, na CPI exclusiva do Senado, ele negou a participação em desvios de dinheiro da Petrobras. Depois de preso 2 vezes, teria dito ao Ministério Público que verba da estatal foi distribuída a políticos. Nesta segunda-feira, o juiz federal Sérgio Moro autorizou a vinda de Paulo Roberto a Brasília. Na decisão, Moro lembra que o ex-diretor da Petrobras não é acusado de crimes violentos e que se deve evitar o uso de algemas. No mesmo despacho, o juiz afirma que o acusado tem direito a um advogado e a permanecer em silêncio. A permanência dele em silêncio ou não é uma estratégia da defesa. Ele tem a garantia constitucional de não se auto-incriminar. Nós vamos provocar, a mesma colaboração que ele está tendo com a Justiça, ele tenha também com a CPI. Paulo Roberto Costa será ouvido neste plenário. O presidente da CPI pediu reforço das polícias federal e do Senado para garantir a segurança durante a reunião. Só será permitida a presença de 60 pessoas, entre parlamentares, assessores e jornalistas credenciados. Quem ficar de fora vai poder acompanhar a audiência em telões instalados em outras 3 salas. Isso se o depoimento não for secreto. A sessão começa aberta, e no curso da sessão ela pode se transformar numa sessão secreta mediante provocação dos parlamentares e acordo com o depoente. O depoimento de Paulo Roberto Costa na CPI mista da Petrobras está marcado para as 2h30 da tarde de quarta-feira. O Observatório dos Direitos Humanos pede ao Congresso que aprove com rapidez uma lei para proteger os brasileiros de abusos e tortura por parte de policiais. Uma proposta tramita no Senado há 3 anos. Ela obriga a polícia a apresentar os detidos em flagrante à Justiça num prazo de 24 horas. Atualmente, a prisão é apenas comunicada ao juiz. 64 pessoas foram torturadas pela polícia no Brasil desde 2010. Os dados se referem a apenas 5 estados: São Paulo, Rio, Bahia, Espírito Santo e Paraná. O levantamento é da organização internacional Human Rights Watch, que significa Observatório dos Direitos Humanos. Para a entidade, a tortura policial no país é contínua e prevalece a impunidade de quem a pratica. A organização internacional responsável pelo levantamento afirma que, na maior parte dos casos, a tortura policial ocorre nas primeiras 24 horas após a prisão em flagrante. Por isso, a entidade apoia uma proposta em tramitação no Senado. De acordo com o projeto, a polícia tem prazo de 1 dia para apresentar o preso a um juiz. Participam da audiência o advogado da pessoa detida ou um defensor público, além de um promotor. Atualmente o que acontece é que somente o auto de prisão em flagrante é encaminhado ao conhecimento do juiz. Isso não é suficiente. O juiz tem que ouvir o preso e saber se ele está sendo torturado, se ele está sendo maltratado, se ele está recebendo um tratamento humano. O projeto já passou pela Comissão de Direitos Humanos, pela de Assuntos Econômicos e agora está na de Constituição e Justiça. O relator é o senador Humberto Costa, que deu parecer favorável. O governo apoia. Em primeiro lugar, cumprir acordos internacionais que o Brasil é signatário. Nós já estamos devendo esta aprovação desta lei. Nós temos, por exemplo, na Argentina, 6 horas. A ministra e a representante da Human Rights Watch no Brasil pediram rapidez na aprovação do projeto ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Esse projeto é fundamental para até resolver em parte esse problema do acúmulo de presos provisórios no sistema carcerário brasileiro, que é um problema que todo mundo conhece, reconhece como existente. O juiz também analisa a legalidade da prisão e a aplicação de medidas alternativas daquele detento, daquele detido naquelas 24 horas, sendo que ele pode aplicar uma medida de não cumprimento no sistema prisional.
O projeto é terminativo. Se for aprovado na comissão e não houver recurso para análise no plenário do Senado, segue direto para a Câmara dos Deputados. O Senado prepara uma lei que vai servir de referência para a fabricação e venda de fogos de artifício em todo o país. Um decreto elaborado há 70 anos é que regula a atividade. A proposta tem o apoio da Associação Brasileira de Pirotecnia, que reúne os fabricantes, mas profissionais de saúde que atendem a queimados pedem o texto mais rigoroso. Queimaduras, amputações de membros, lesões de córnea, perda de audição. Pouca gente lembra deste tipo de acidente quando brinca com fogos de artifício, mas eles são frequentes. Com o objetivo de diminuir a ocorrência destes acidentes no país, tramita no Senado um projeto que regulamenta a fabricação e a venda desses artefatos. O projeto classifica os fogos de artifício em ordem crescente de perigo e determina que as lojas mantenham um cadastro com dados dos compradores de artefatos de uso restrito, os mais perigosos. Estabelece também que as fábricas devem ser instaladas em zonas rurais e que os pontos de venda fiquem a pelo menos 300 metros de distância das fábricas. O projeto também proíbe o uso dos fogos próximo a certos locais, como hospitais, escolas e postos de combustíveis, e determina uma idade mínima para os compradores. Nós tínhamos colocado 12 anos para aquelas traques, aquelas coisas, aqueles busca-pé, que são de praticamente sem grandes problemas. Mas estão achando, e eu concordo também, que deve colocar tudo para os 18 anos. E eu concordo também. Mas o coordenador de cirurgia plástica do Hospital Regional da Asa Norte, um dos principais centros de referência no tratamento de queimados do país, acha que limitar a compra de fogos de artifício a maiores de 18 anos é uma medida que produzirá poucos efeitos práticos. O ideal, segundo ele, seria limitar a venda dos artefatos apenas para quem tivesse formação técnica para o uso. Você apresenta uma carteirinha, você conhece sobre o produto e você tem a responsabilidade de aplicar aquilo em algum lugar. Naturalmente que você com a formação técnica, agora lógico, isso vai dificultar enormemente, vai aumentar o custo de você fazer um espetáculo pirotécnico, mas nós estamos falando de vidas humanas e vidas decepadas. Uma pessoa sem mão, uma pessoa que perde o olho, e é muito comum a gente ver isso mesmo com explosivos teoricamente menos ofensivos, que são os traques, ou a chuvinha e tudo mais, né? Hoje qualquer pessoa entra com um rojão de uma periculosidade grande num estádio. Hoje crianças são mutiladas com a mão porque podem comprar em qualquer lugar. Depósitos estouram, pegam fogo porque são mal armazenados. Então nós procuramos disciplinar tudo isso. E ele tem inclusive regras, ninguém mais vai poder comprar qualquer tipo de fogos de artifício de qualquer maneira. Não, vai ter registro. Vai ter uma disciplina muito rígida em torno disso. O projeto está atualmente na Comissão de Fiscalização e Controle no início da tramitação. Se aprovado, ainda vai passar por mais 2 colegiados. Hoje é o último dia para a substituição de candidatos nas eleições. Até o momento, 3 estados registraram esse tipo de ocorrência nas chapas majoritárias: Distrito Federal, Mato Grosso e Roraima. Todos os desistentes eram candidatos a governador. 2 foram substituídos pelas esposas. A partir de amanhã, substituição de candidato só em caso de morte. Se a mudança for feita depois que as urnas eletrônicas estiverem preparadas, o substituto vai concorrer com o nome, o número e com a fotografia do candidato original. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação e nesta terça-feira às 8h15 da manhã no Senado em Dia. Boa noite.